nós vamos compreender que o Evangelho é a mensagem prometida por Deus, centrada em Cristo. Note o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, repare, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho não é de Paulo, o Evangelho é de Deus. E ele foi separado para esse Evangelho. E ele continua dizendo a respeito do Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito, observem, a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós podemos então compreender que o evangelho que Paulo anuncia é de origem divina. Foi prometido por Deus, registrado pelos profetas e cumprido em Cristo. Ele tem como foco o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. E aqui Paulo destaca duas verdades fundamentais sobre Cristo. Primeiro, o Evangelho ele afirma a divindade de Cristo quando diz assim, com respeito a seu Filho. Jesus Cristo ele é apresentado no Evangelho como o Filho de Deus. Jesus, então, não é um mestre entre muitos, mas o Filho eterno de Deus, o centro da promessa redentora de Gênesis. Isso mesmo. Outra coisa importante, o Evangelho, ele afirma a humanidade de Cristo. Porque o texto diz assim, segundo a carne veio da descendência de Davi. Veja bem. Vou ler para você todo o versículo para você entender o que o texto está dizendo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, veja agora, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quando Paulo apresenta Jesus no Evangelho como o Filho de Deus, ele está afirmando a divindade de Cristo. E quando ele diz conforme a descendência de Davi, ele está afirmando a humanidade de Cristo. Cristo se fez carne, cumprindo então as promessas davídicas. Ele é 100% homem, 100% Deus, o mediador perfeito, conforme está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 14, e lá em Lucas, no capítulo 1, do verso 34 até o verso 35. Você então crê em um evangelho centrado em Cristo? Porque hoje, meus amigos, muitos pregam uma boa notícia sem cruz, sem encarnação, sem falar da divindade de Cristo, sem falar da sua humanidade, sem falar que esse evangelho foi prometido por Deus por meio dos profetas. Não se fala sobre isso. Mas o verdadeiro evangelho aponta para o que Deus fez e aponta para a encarnação de Jesus Cristo sendo enviado pelo próprio Deus, se fazendo carne, vivendo entre nós. E essa verdade ela deve moldar não apenas a nossa fé, mas também a nossa adoração, a nossa pregação e a nossa vida cristã.